Então, pessoal, o cilindro está com 180 bar. Eu enchi de novo depois do polimento. Como encurtou o poliacetal ali, ele já subiu para 122 bar mais ou menos. Um polimento mínimo já deu uma diferença no regulador. E agora ele está estabilizando no 120. Vou tentar mostrar no manômetro aqui. Deixa eu virar. Assim. Para não dar reflexo ali. Ele está no 122. E ela está estabilizando mais rápido. O 120. Mas queremos 130 bar de pressão aqui. Então eu vou esvaziar de novo. Vou mexer no parafuso agora sim do regulador, para que ela estabilize nos 130 bar. Ó, esperando um pouquinho ali, ela chega nos 119, praticamente 120. Então vamos aumentar 10 bar de pressão do regulador. Aqui eu costumo fazer o seguinte: eu vou fazer uma marca aqui com a fenda do parafuso, tá? Esse lado da fenda, exatamente aqui, ó, no corpo da reguladora. E vou marcar aqui que é o 120 bar que ela tá dando ali no ponteiro do reg test. Como é que funciona esse ajuste? A gente solta a contraporca. Em média, cada posição de 10 minutos em relação ao ponteiro do relógio representam 10 bar. Então, se eu apertar no sentido horário, eu diminuo a pressão, que não é o caso. Eu quero aumentar, que estava em 120, quero passar para 130. Então eu vou afrouxar o parafuso mais ou menos 10 minutos do ponteiro do relógio em relação à marca que eu fiz do 120 bar. Então a posição estava aqui onde eu marquei, e agora ela está a fenda do parafuso, aqueles 10 minutos aqui. Então, afrouxando o parafuso, eu distancio ele do poliacetal e precisa mais pressão para percorrer uma maior distância e fazer a vedação. Eu giro a contraporca e dou um leve aperto nela. Então a minha fenda ficou alinhada com a posição de mais ou menos, deixa eu conferir aqui, com o relógio, 10 minutos. Agora eu vou montar no cilindro de novo.
para ter uma ideia da pressão que ficou. É trabalhoso. Se for fazer o trabalho desses na bomba, é sacrificante. Em regiões quentes aí do país, é sofrido para fazer. Se você tem uma escuba, você vai gastar o ar todo da escuba. Se você tem o compressor, fica mais facilitado a execução do serviço. Agora vamos rosquear, encher e ver a pressão que ficou. Já voltamos. Então agora, pressão do regulador recém enchido, tá quente o cilindro ainda, 131, 132 bar, mais ou menos. Estabilizando o regulador no 131. Provavelmente quando esfrie, ele vai fechar no 130. Ó, completamente estável em 130 bar. Perfeito. Agora o regulador está regulado. E daí vamos começar a montagem da arma, já instalando o power pleno e a agulha modificada. Então, já temos a regulagem que a gente queria, que é o 130 bar. Que eu vou anotar aqui a posição da fenda do parafuso com a marca que eu fiz no 130. E o procedimento é bem simples. Eu vou instalar o regulador no power pleno. Ele já vai com o Onyx de vedação interno e esse aqui externo. Esse aqui é o Onyx de vedação do bloco. E a gente vai fazer o encaixe exatamente como faz da peça original, e rosqueando o cilindro, sempre observando aquele travamento da rosca, para que não fique nem muito frouxo, frouxo não, mas que não acavale a rosca, que não fique apertado. Botou a rosca, tá pronto. Agora o próximo passo, antes de instalar o cilindro no bloco, para facilitar o manuseio, a gente vai colocar a agulha já modificada, que tem a ponta diferente da agulha original, tá? E nesse projeto aqui que eu e o Henrique Ramírez
desenvolvemos e a gente mandou confeccionar. Elimina-se essa bucha da agulha original, que ela vem de fábrica com uma folga e que na hora do engatilhamento ela atravessa a agulha nessa folga e acaba tendo uma sensação de arrasto da agulha contra o canal interno do bloco. Essa aqui, isso não acontece. Ela não tem a bucha e ela corre perfeitamente dentro do bloco com a mínima folga. Então dá uma sensação na hora do engatilhamento muito mais confortável e sem aquela sensação de arranhamento que a original proporciona, tá? Agora que a gente vai usar essa visualização aqui sem essa borracha do bloco, que o que acontece? Na hora de colocar o pino, você consegue visualizar através dessa abertura a altura que o pino pode ficar para correr livre com a agulha sem que ele tranque ali na parte de baixo. A agulha que a gente faz, vou mostrar para vocês aqui, ela já vem com um parafuso, tá? Que ao invés da original, que é um M3, a gente coloca um M4, que é um pouquinho mais grosso e consequentemente mais resistente. Instalar o pino aqui, vou botar a chave para começar a dar o aperto, e daí agora visualmente eu vou deixar o pino sem que ele roce ali no bloco na parte de baixo. E ela tem o funcionamento perfeito, se você verificar aqui, com folga praticamente zero. Mais um aperto final e essa peça de borracha já pode ser colocada de volta e a agulha está substituída pelo modelo já modificado. Eu vou estar instalando de volta a disparadora original nessa arma, apesar de que a gente também confecciona a disparadora redimensionada, que ela tem um ângulo de abertura aqui diferente da original. Para quem quer tirar slug com cano mais longo, ela é muito efetiva. E daí na hora de instalar a reguladora de volta, o que se tem que ter de cuidado? Para que na hora de inserir ela no bloco, esse vinco do pino trava da disparadora tem que ficar virado para a parte de baixo do bloco e consequentemente o transfer
vai ficar alinhado com a parte superior do bloco. Eu consigo visualmente ver o alinhamento do transfer. E se precisar algum mínimo ajuste, aqui eu consigo fazer também, até com a chave Allen ali, para deixar ele, o transfer alinhado com a parte superior. E depois que ela estiver bem encaixada, a gente tem que colocar o pino de volta, que é aquele pino como eu mencionei no início do vídeo, que tem uma ranhura que fica para o lado da inscrição, tá? O orifício é esse aqui mais abaixo no bloco. E a gente tem que inserir ele até que ele fique rente aqui e que não haja nada de saliência. E a reguladora está colocada no lugar. A montagem da parte de trás do martelo. Simplesmente martelo colocado, a mola e na sequência o parafuso de regulagem. Esse pino que o poliacetal não estava bem encaixado, ó, dei umas batidinhas, ele foi pro lugar. A gente vai colocar ele na reguladora, tá? A mola da reguladora, que é aquela mola cônica da disparadora, desculpe. E aí por último a gente vai colocar o cilindro. Deixa eu passar um óleozinho aqui nesse O-ring. Essa pré-câmera tem um anel giratório, então conforme o gosto de cada um, a gente pode deixar o manômetro tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tá? E daí, escolhendo o lado de preferência, é só fazer o ajuste aqui do manômetro, segurar ele na posição. Não pode ficar muito próximo do bloco, porque senão o apoio de bochecha vai bater no manômetro, tá? E se você deixar ele para lateral assim também pode, mas andando aí pelo campo, por árvores ou algum obstáculo, ele pode enroscar o manômetro. Eu gosto de deixar esse manômetro inclinado mais ou menos assim, que ele passa o apoio de bochecha rente ao manômetro, e o aperto, a hora que apertou com a mão, chegou no final, é o suficiente.
Tá colocado. Vou testar aqui com o apoio de bochecha para ver se não vai pegar o manômetro. E ali não pegou. Ficou mais ou menos uns 2 milímetros ali de espaço, que é o suficiente. E a parte do cilindro está pronta. Agora eu vou colocar o cano de volta na carabina, tá? Observando sempre o estado dos O-rings, se eles não estão mordidos. Às vezes na hora de instalar no bloco ali arranca um pedaço da borracha, que não foi o caso aqui, eles estão íntegros. Então o que eu vou fazer? Lembram do rebaixozinho que tem no cano, que tem que ficar alinhado com a parte desse parafusinho aqui, para que o transfer na parte de baixo fique alinhado com o da arma, tá? Então ele vai ser encaixado ali exatamente na posição do rebaixo que tem no cano com o parafuso, para que quando a gente aperte o parafuso, o cano e o transfer fiquem exatamente alinhados. Essa parte aqui está pronta. Agora a gente vai encaixar todo o sistema de engatilhamento aqui de volta. Lembrando, para não acontecer disso aqui, fazer uma volta completa e sair fora a posição de regulagem do gatilho. Aqui ele vai trancar ali, porque a vareta é reta, né? Uma vareta de aço inox. Então a gente tem que levantar ela um pouquinho e seguir o movimento. E aqui atrás fazer encaixar o pino nessa parte aqui. E aí depois ajustar para que a caixa do gatilho encaixe no bloco. Eu começo sempre colocando os parafusos de volta. Esse aqui é o da reguladora. Aqui é a trava da reguladora. Depois os dois parafusos mais longos. E aí depois nós temos dois parafusos mais curtos e um mais longo. O mais longo é aqui atrás. E os outros dois mais curtinhos aqui na frente. A frente desse, no caso.
Uma coisa que eu gosto de fazer nas P35 é essa regulagem dessa mola aqui, ó. Aqui é a mola do gatilho. O que eu costumo fazer? Uma chave mais fina. Eu solto o parafuso. E fixo ele um pouquinho mais para trás do que ela vem originalmente, porque daí você não tem uma tensão muito grande na mola e você alivia o peso do gatilho. Certo? Uma coisa muito comum que acontece na hora da montagem é que o pessoal diz que engatilha e a arma não trava na armadilha do gatilho. É porque essa regulagem aqui, ó, em relação ao cilindro desse conjunto, ela tem uma distância que influencia diretamente no destravador das armadilhas do gatilho. Então essa distância dessa vareta aqui está diretamente relacionada com isso. Como é que eu costumo fazer? Eu coloco a coronha na arma, tá, com essa parte solta. Para que essa distância da fixação da coronha aqui e aqui fique igual ao original. Vou mostrar para vocês aqui. Então vou fazer o seguinte. Ali já deu uma diferencinha, ó. Tá aqui na frente. Eu fixo a coronha primeiro, antes de apertar as abraçadeiras ali do cilindro, porque daí eu sei que essa parte aqui ficou fixa e ela não vai se mexer e ela não vai influenciar no engatilhamento. No momento que essa parte aqui está fixa na coronha, aí sim eu venho fazer o aperto final dos parafusos das abraçadeiras. Agora eu vou apertar esses aqui dos dois lados da vareta que traciona a agulha. E daí sim vou testar o engatilhamento. E a arma está engatilhada. O primeiro estágio levezinho. E o gatilho funcionando. Originalmente ele vem super leve. Depois daquele alívio da mola que eu mencionei ali, fica muito bacana. O primeiro estágio bem definido e o segundo estágio sem fazer força demasiada. O que acontece aqui na frente com o alongamento do cilindro em função da pré-câmera de 7 centímetros? Quando a gente for colocar agora o sobrecano original,
usando aqueles mesmos buffles. Deixa eu virar aqui. Originais. Olha só. Em relação à ponta do sobrecano, tá? O cilindro ficou mais para frente, pelo espaço que foi jogado em função da pré-câmera. Então, a gente tem a opção de fazer a montagem da arma assim e deixar o sobrecano logo à frente do cilindro, depois ajustar essa distância aqui com aqueles artefatos de supressor de ruído que vem originalmente, ou então tem a opção de colocar um alongador do sobrecano, que eu também faço, para melhorar a estética e não ficar o sobrecano aqui com o espaçamento aparecendo o cano mais fino. Isso vai do gosto pessoal de cada um, tá? Eu gosto de deixar o sobrecano um pouquinho mais avançado do que o cilindro, para a gente poder tá fixando um cronógrafo aqui na ponta, porque se ele ficar exatamente reto, dificulta a fixação do cronógrafo. Porém, se você souber exatamente a velocidade que a tua arma está trabalhando com um determinado chumbo, não tem problema nenhum de deixar reto aqui, uma vez que você sabe o funcionamento da arma e não tem que estar passando no cronógrafo a todo instante. Então, aqui a gente procede da seguinte maneira: vamos colocar o centralizador do sobrecano. Aqui deixa eu dar uma leve apertada nele. Para poder rosquear o sobrecano. Ó, seria isso. Se a gente quisesse utilizar o centralizador, o alongador do sobrecano, tá? É essa peça aqui, tá? Também feita em alumínio, anodizado, também tem o orifício ali por mosquinha. Ele seria colocado aqui, ó. Eliminaria essa peça aqui e ele seria colocado aqui com o parafuso trava e o sobrecano rosqueado nele, tá? E ele fica exatamente nessa posição aqui, preenchendo esse espaço aqui, que serve apenas para melhora da estética da arma, como se o sobrecano fosse inteiro até ser encostado aqui na abraçadeira. A finalização seria a colocação dos anéis de supressão ali, desrosqueando a ponta do sobrecano. A gente tem que inserir a arruela e o anel, mais uma arruela e mais um anel de espaçamento, e vai fazendo essa sequência até chegar ao último conjunto. Vai esse anel maior, depois desse anel maior vai esse O-ring, que lá no início do vídeo deu para ver que ele estava assim, enviesado, e daí no final vai a rosca do sobrecano, a ponteira do sobrecano, tá? Eu não gosto muito disso, nem do sistema antigo, mas enfim, é o que vem com a arma.
a colocação da bochecheira, aqui que é um acabamento. E o parafusinho de fixação aqui traseiro. Tá no lugar. Tá aí a P35 montada, com a substituição da agulha e da pré-câmera. Agora, quando for feito o enchimento do cilindro, o ponteiro desse manômetro da pré-câmera vai marcar os 130 bar que a gente deixou regulado no reg test do regulador da arma. Então você consegue acompanhar o funcionamento e de quanto que está a pressão regulada da sua arma. O que sobra de peças nesse processo todo? Sobra a pré-câmera original, sobra a agulha original com a bucha e o pino de fixação da agulha original, que foram substituídos por uma agulha modificada que não tem essa bucha. E o processo de desmontagem e montagem da P35 é esse. Para quem tem experiência, tem ferramenta, é simples, não é difícil. E a arma fica muito melhor, com mais autonomia, dependendo da pressão do regulador, mais potência para conseguir atirar chumbos mais pesados, ou então com menos pressão e mais autonomia para conseguir atirar chumbos aí dependendo da velocidade e o peso. Já consegui com essa configuração aqui uma P35 atirando JSB de 18 grains com 125 bar no regulador, dá entre 90 e 100 tiros de autonomia. Claro que se você aumentar a pressão do regulador e aumentar a velocidade na pressão da regulagem da mola do martelo, você consegue atirar o JSB de 18 a 280, 285 metros por segundo. Porém, tem alguns trabalhos que precisam ser feitos. A troca da disparadora original por uma redimensionada, que tem uma mudança aqui no ângulo de abertura, que dá mais vazão de ar. É necessário fazer um sistema de alto fluxo no cano e você vai conseguir atirar um chumbo mais pesado numa velocidade mais alta, fazendo essas modificações, tá? Mas ela sim, original, sem modificar a disparadora, sem fazer o alto fluxo no cano, ela joga o JSB de 18 ou algum chumbo de 18 grains a uma média de 270, 275 metros por segundo e com uma autonomia esplêndida aí de 90 tiros em média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do ajuste da mola do martelo. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo pro canal, desmontagem e a montagem com uma modificação aqui, uma customização na Fox P35, que é a mesma Snow Peak, e fica numa configuração excelente, com potência ou com autonomia, tá? Precisando alguma dica de customização, pode me chamar, o contato está aí embaixo. Estou inteiramente à disposição, ajudo pelo WhatsApp, ajudo por chamada de vídeo, tudo que precisarem, estou sempre à disposição.
Curtam o canal aí. Um grande abraço.